Muito bem, nós damos seguimento ao curso de Fundamentos de Gestão de Projetos. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Nesta aula, falaremos sobre a pessoa do gerente de projetos. Falaremos do perfil do gerente de projetos. Quais são suas qualidades, atribuições, expectativas sobre ele, quais são as capacidades que nós esperamos que um gerente de projeto realize, tá certo? Um lado mais de competências, conhecimentos, mas também de algumas habilidades naturais, interpessoais, que também são importantes para compor um perfil mais abrangente, né? Sem falar também das questões técnicas. Essa tensão que eu já comentei anteriormente entre uma dimensão gerencial e uma dimensão técnica que sempre existe nos projetos, ela vem à tona com mais força e clareza no momento que você vai escolher o gerente de projetos, né? Quais são as competências esperadas do gerente de projetos, ok? É um pouco mais curta essa segunda aula, mas é muito importante porque nós estamos falando do profissional de gerenciamento de projetos no sentido amplo, tá? Quem é esse profissional? É a pessoa escolhida pela organização responsável pela realização dos objetivos do projeto. Então, é o responsável efetivamente pelo sucesso ou insucesso do projeto, é a pessoa que irá arcar com a maior responsabilidade, com o processo decisório, digamos assim, cotidiano, o acompanhamento diário, o monitoramento, o controle, as verificações, né, a liderança também do ponto de vista humano mesmo. Então, só nessa rápida observação vocês já percebem que há um conjunto de competências, expectativas sobre essa pessoa. O gerente de projeto não necessariamente é contratado para contribuir diretamente com o trabalho, ou seja, não necessariamente o gerente de projetos irá executar o trabalho do projeto. Aliás, é mais comum que não, né? Que ele seja uma pessoa que, como diz aqui na sequência, irá aumentar o valor e efetividade de todos os que o cercam. Vamos pensar assim como analogia, o maestro de uma orquestra, um técnico de um time de futebol. Quer dizer, é alguém que vai atribuir as tarefas, vai identificar exatamente, inclusive, as competências dos seus liderados, como melhor organizar o trabalho do projeto entre os seus liderados, né? Quer dizer, você tem um grupo de pessoas, uma equipe, mas essa equipe ela pode ser organizada de diversas formas, ela pode ter uma produtividade, inclusive, muito diferente de um projeto para o outro. O gerente de projeto é uma pessoa que pode, né, digamos, organizar da melhor maneira, atribuir as tarefas às pessoas mais competentes, manter o moral da equipe elevado, fazer as negociações necessárias com o cliente, com o patrocinador. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma espécie assim de ação de coordenação, de liderança, né, de motivacional também, né, portanto, digamos assim, potencializa que essa equipe de projeto possa ter um desempenho superior e o resultado ser alcançado. As habilidades do gerente de projetos aqui estão colocadas em 4 pilares, né? A gestão do projeto estaria ancorada em aspectos interpessoais, nesse primeiro pilar. Eu vou falar um pouco de cada um, os aspectos administrativos, o ambiente e o aspecto técnico, né? Nós estamos pensando então em 4 pilares que sustentam um projeto bem gerido, né? Bom, a parte administrativa talvez seja digamos, a mais rotineira, né? Que envolve procedimentos, documentação, formulários, envolve a comunicação formal, né? A parte contratual, por exemplo, quando existe, todos os procedimentos que a gente falou antes
quando nós pensamos em habilidades, ferramentas e técnicas para a gestão do projeto, estão aqui, ou seja, se você vai desenvolver um cronograma, você vai preparar um orçamento, existem regras, existem boas práticas para você fazer essa parte da maneira de apresentar, maneira de documentar, a maneira de estimar. Digamos que aqui nós incluímos toda a parte de ferramental de apoio ao gerente de projeto para que o projeto possa caminhar satisfatoriamente. Tá? O ambiente em que o projeto se encontra, que inclusive é assunto de uma próxima aula, também é fundamental. Aqui nós estamos falando no sentido mais amplo. O ambiente, claro, o primeiro ambiente é o ambiente empresarial ou organizacional, ou seja, a empresa ou a organização em que esse projeto está situado. Né? Aqui nós falamos um pouco do ambiente físico, mas muito mais do que isso, falamos do ambiente organizacional mesmo. Se é uma empresa que reconhece a importância da gestão de projetos, se o patrocinador apoia o projeto, né? Se existe um ambiente, portanto, favorável entre as pessoas, né? Também existe motivação do ponto de vista de remuneração, do ponto de vista de benefícios naquela empresa. Quer dizer, é o fator externo ao projeto. Aquilo que não é essencialmente ligado à atividade própria do projeto, mas que está no entorno dele e que, obviamente, influencia o desempenho do projeto. A gente pode ir mais longe para falar de mercado, né? Falar de competidores, falar de a situação econômica do país. Quer dizer, claro que você pode estender esse raio desse ambiente para aspectos muito maiores e eles terão um grau maior ou menor de influência sobre o projeto. O que é que cabe ao gerente de projeto aqui? Claro, ele não pode controlar tudo, né, evidentemente, mas naquilo que tiver ao seu alcance, do ponto de vista de melhorar esse ambiente, ele deve estar atento a esses fatores ambientais que possam influenciar negativamente ou positivamente a equipe e o resultado do projeto e atuar naquilo que lhe couber para melhorar esse ambiente. Né? Então aqui é um pilar importante para lembrar que nós não podemos apenas isolar o projeto como se ele não estivesse conectado em todo o resto da cadeia produtiva e social. E ao contrário, o projeto está conectado e, portanto, o gerente de projeto deve ser também alguém a monitorar esses fatores ambientais internos à organização, externos também, políticos, tanto do ponto de vista interno da organização como externo, se for o caso, e atuar, né, no sentido sempre de maximizar as chances de sucesso do projeto. É também uma vertente que o gerente pode atuar. O pilar técnico ele é óbvio. Você precisa de competência técnica, de conhecimento técnico para executar um projeto em qualquer área, né? Você precisa de gente competente, que conheça tecnicamente o assunto para que o resultado do projeto possa ser execuível. Então aqui nós estamos falando mais de competências, né? E eventualmente, se for o caso, de treinamentos, de melhoria de qualificação, o que não é o ideal que seja feito durante o projeto, mas se for o caso que se faça. Mas basicamente estamos falando de competências técnicas que sejam adequadas à necessidade do projeto. Eu pulei esse primeiro pilar, eu volto para ele, porque é muito importante o aspecto interpessoal. Nós não podemos esquecer o fato óbvio que são as pessoas que estão executando esses projetos e, como tais, pessoas humanas com todas as suas limitações, as suas emoções, os seus anseios, ansiedades, preocupações, motivações, objetivos pessoais, objetivos profissionais. Quer dizer, aqui cabe uma visão moderna do gerenciamento de projetos, como da área organizacional e administrativa, da necessidade, né, de se visualizar com muito carinho, muita atenção o perfil individual de cada pessoa, perfil assim, de comportamento, o relacionamento dentro da equipe, eventuais, né, variações de desempenho que possam ter relação com fatores pessoais. Né? O gerente, nesse sentido, também assume um pouco um papel de
digamos assim, uma liderança carismática, no sentido de aproximar-se, de poder ter um olho um pouco mais atento também a essas questões pessoais. Não só o relacionamento entre as pessoas da equipe, que é importantíssimo, né? Mas também individualmente cada pessoa nas suas necessidades, no seu comportamento, né? Então, isso é também um aspecto que deve ser levado em conta. Veja que tudo se soma para que o projeto tenha um bom sustentáculo. Né? Quer dizer, você começa a ter problemas em um desses pilares, a coisa começa a balançar. Né? Se você tem incompetência técnica ou falta de competência técnica, o projeto fica ameaçado. Se há um conflito sério entre membros da equipe que diminui a produtividade, o projeto está ameaçado. Se no pilar administrativo falta gestão, falta organização para o controle do projeto, para atribuir tarefas, para controlar o progresso, o projeto fica também perigosamente ameaçado. E também se o ambiente é desfavorável, se há, digamos, inimigos do projeto, sabotagens no sentido assim organizacional, se há ou se não há apoio, ou se o projeto não recebe os recursos necessários, enfim, no pilar ambiental, isso também, ou a concorrência aí fora está muito acirrada e pode tornar o projeto obsoleto, são fatores ambientais que também ameaçam. Então, é a importância de que o gerente de projeto observe esses pilares e atue, né, simultaneamente na busca de uma estabilidade para aumentar as chances de sucesso do projeto. Nós vamos discutir agora Neste ponto, eu gostaria de pedir que você pausasse o nosso vídeo e na própria playlist indicada você poderia ver o vídeo intitulado Quem é o gerente de projetos, que é apresentado por um autor bastante conhecido, um brasileiro chamado Ricardo Vargas. Ele tem uma série de vídeos curtos e bastante instrutivos sobre gerenciamento de projetos. Ele vai apresentar uma visão dessa discussão sobre perfil gerencial e perfil técnico que eu gostaria de discutir com vocês. Eu vou, depois que vocês retornarem, né, aqui para a videoaula, depois de ver o vídeo, eu farei algumas considerações no próximo slide, mas esse assunto ele é muito amplo e nós voltaremos a ele para discuti-lo ao vivo na próxima aula síncrona, ok? Então vocês podem pausar o vídeo, assistam ao vídeo Quem é o gerente de projeto, depois vocês retomam aqui a nossa videoaula. Então, viram o vídeo? Acharam interessante? O Ricardo Vargas coloca um dilema bastante clássico em gerenciamento de projetos, que é se o gerente de projetos deve ter um perfil gerencial ou um perfil técnico. Essa discussão está um pouco superada, mas é importante trazê-la de volta porque ela é recorrente, né? Os alunos mais novos principalmente têm essa dúvida. Se vocês lembrarem do slide anterior, eu coloquei 4 pilares, né? Então, a visão moderna que eu coloco é de um equilíbrio, né? O pilar técnico é um dos pilares e ele deve estar presente na nossa visão. Isso significa que necessariamente a pessoa tem que ter um mestrado ou um doutorado naquela área? Não. Preferencialmente é bom que tenha uma formação acadêmica, mas você pode ter experiência profissional naquele setor. Você conhece tecnicamente o setor pela sua própria experiência, né? Isso é importante porque eu acho que um gerente de projeto que não tem nenhum conhecimento técnico, ele pode ter sucesso, claro, mas ele vai ficar numa situação muito mais difícil para criticar os seus subordinados em relação aos resultados do projeto. Ele vai ter muito mais dificuldade de fazer uma avaliação crítica, né, da qualidade dos resultados, da adesão aos objetivos, do cumprimento do escopo, porque obviamente ele pouco conhece. Então, e essa liderança técnica, os subordinados muitas vezes da equipe, né, ali, eles também se ressentem às vezes da falta de uma visão técnica que possa ajudar no momento decisivo, que você tem que às vezes fazer escolhas técnicas, né, tomar decisões técnicas que têm influência sobre o resultado do projeto. E um gerente de projeto completamente alheio a isso que está se passando sem dúvida, digamos, uma pessoa que fica um pouco desorientada.
Por outro lado, o que o Ricardo Vargas coloca está corretíssimo. Sem habilidades interpessoais, sem habilidades administrativas e sem habilidades de perceber e gerenciar o ambiente, que são aqueles outros 3 pilares, você também está perdido, porque há uma série de problemas no cotidiano da gestão de um projeto que realmente não tem relação com a parte técnica, né? Ele colocou vários exemplos. Então, se você não tem capacidade de negociação, se você não tem capacidade de liderança, se você é uma pessoa difícil de relacionamento, se você não tem um treinamento mínimo em gerenciamento de projetos para organizar as tarefas, organizar a documentação, organizar o controle do progresso, etc., você também, por outro lado, seria muito mais, digamos, a sua contribuição seria muito maior se você fosse membro da equipe de projeto, contribuindo diretamente com a execução técnica, né, do que a liderança. Então, é um conjunto de competências, realmente não dá para você isolar uma pessoa só com habilidade técnica, mas eu também acho que uma pessoa sem nenhuma habilidade técnica e conhecimento do setor, ele está, claro, numa situação muito mais delicada. Em alguns projetos, quando você tem um gerente de projeto de grande sucesso, uma pessoa experiente em gerenciar diversos projetos, e ele vai se envolver com uma área técnica que ele não tem nenhum domínio, então há a possibilidade de se dividir a liderança do projeto em 2 figuras, no gerente de projeto propriamente dito e num líder técnico, né? Esses 2 papéis então se complementam. Uma liderança dividida, compartilhada. O gerente não é o único líder do projeto, não é a única pessoa a tomar decisões. Esse líder técnico, ele tem uma voz mais ativa do que a da equipe, ele representa, então, para a equipe um ponto de contato em que podem ser discutidas com profundidade as questões técnicas. Ele, obviamente, dispõe um certo respeito por parte da equipe pelo seu conhecimento técnico e, juntamente com o gerente de projeto, eles podem ali combinar essas competências. De repente, um tem mais aqueles 3 pilares: administrativo, interpessoal e ambiental, e o líder tem mais o pilar técnico, mas eles combinando essas competências e sendo pessoas de bom relacionamento também entre eles, o projeto tende a ganhar. É uma solução para contornar esse problema, eventualmente, de um gerente de projetos experiente, com, digamos, boas competências naqueles pilares interpessoal, ambiental e administrativo, mas que não conhece um setor técnico específico. A gente tem essa solução que costuma funcionar bem, desde que o gerente e o líder tenham um bom relacionamento também entre eles, o líder técnico, eles possam ter um bom relacionamento entre si. Partes interessadas ou stakeholders. Esse é um termo técnico, stakeholders, que significa quem tem algo, digamos, quem está envolvido. Né? Stakeholder, no caso de projetos, são pessoas ou organizações que estão envolvidas no projeto, né? Diretamente ou indiretamente. Esse envolvimento indireto, a gente poderia dizer, é quando há interesses dessas pessoas ou grupos que são afetados positivo ou negativamente pelo desempenho ou conclusão do projeto. Então, é uma definição muito ampla, que cabe aqui uma série de pessoas e organizações. Toda e qualquer pessoa que tenha interesse nesse projeto, seja positivo ou seja negativo, é um stakeholder. Então, claro que a gente consegue pensar, eu vou até passar já para um outro slide que tem exemplos, mas a gente pode pensar desde o gerente de projeto e a sua equipe, que obviamente tem todo o interesse positivo no resultado, né? Mas nós podemos ampliar essa lista. Eu vou falar isso no próximo slide. Eu só queria dizer, além disso, nesse slide, que essas pessoas, essas organizações podem influenciar o projeto, suas equipes, suas entregas e os membros da equipe. Ou seja, por isso, por eles terem interesse, eles podem influenciar positivamente ou negativamente. Por isso é importante o gerente de projeto identificar essas partes interessadas, né? Determinar essas expectativas dessas partes interessadas. Né? Então, tudo que nós falamos até agora de cliente, patrocinador, gerente e equipe, esses 4 elementos que são, digamos, o suprassumo essencial dos stakeholders de um projeto, são esses 4. Gerente, cliente, patrocinador e a equipe como um todo, né, com cada um dos seus membros. Esses são, obviamente, as partes interessadas de primeiro grau, mais próximas, né, ali diretamente envolvidas com o projeto.
Mas nessa figura aqui a gente amplia bastante esse escopo, né? Então ele coloca aqui a equipe, o gerente, outros membros da equipe do projeto, né? Equipe de gerenciamento, patrocinador, né? Clientes e usuários, fornecedores, outros gerentes, gerentes funcionais, ou seja, gerentes de outros departamentos, setores da mesma organização que executa, gerenciamento de operações, portfólios, programas, escritório de projetos, outras partes interessadas. Então, por exemplo, num projeto que envolve uma desapropriação de um determinado setor, uma área da cidade, como aconteceu muito na época da Copa do Mundo e nas Olimpíadas do Rio de Janeiro também, você deve interpretar que aquelas populações, aquelas comunidades serão afetadas pela desapropriação, que é uma das atividades do projeto, serão a parte interessada com forte interesse negativo no sucesso do projeto. Não é isso? Quer dizer, você na condição de gerente já é uma situação complicada do ponto de vista social, sem dúvida. Você na condição de gerente já identifica, olha, essa comunidade, essa associação de bairro vai, né, vai atuar dentro do seu direito pleno, claro, vai atuar no sentido de dificultar a execução do projeto. É uma parte interessada no sentido do interesse que o projeto não avance, não se desenvolva. Há alguma ação a ser tomada a partir dessa informação, dessa constatação, né? Num sentido mais próximo, por exemplo, você tem um gerente de um departamento que cedeu membros para a equipe do projeto. A gente vai ver esse assunto um pouco mais para frente em detalhes. Como é que os projetos são, digamos, formatados dentro das organizações. Então, um gerente funcional é um gerente de departamento e ele cedeu um funcionário muito importante temporariamente para fazer parte da equipe do projeto. Um funcionário para ele muito importante. Esse cara não está muito satisfeito de que esse projeto tenha levado o seu funcionário. Né? E ele pode ter diferentes atitudes aqui. Ele pode ter uma atitude positiva, vamos fazer que esse projeto acabe logo, para o funcionário voltar. Ou ele pode ter uma atitude mais destrutiva, do tipo, se esse projeto for um sucesso, esse meu colaborador se sair muito bem, ele vai ser de repente requisitado para futuros projetos. Então, ele pode ter ações diferentes, depende da pessoa, né, do contexto. Mas o ponto a levantar aqui é que o gerente de projeto ele deve estar atento a esses possíveis stakeholders, que não necessariamente são esses mais óbvios, como eu falei, o cliente, o usuário, o patrocinador, a própria equipe. Outros stakeholders de um segundo grau, de uma esfera um pouco mais distante, que irão despontar, né, e que podem agir a favor ou contra o projeto. Essa é uma atividade fundamental, identificar essas partes interessadas, manter comunicação adequada, né, avaliar, digamos, as ações, as atitudes dessas partes interessadas e agir preventivamente ou agir em termos de negociação, né, conforme a necessidade. Então você vê que aqui já entra bastante essa característica da negociação, da liderança do gerente de projeto quando ele se depara com esses stakeholders, principalmente esses que eventualmente não sejam lá muito favoráveis ao sucesso do projeto. Em resumo, aqui algumas habilidades do gerente de projeto que fecham um pouco essa nossa discussão. Então nós temos liderança, motivação, capacidade de influência, capacidade de tomada de decisões, construção de senso de confiança e de equipe, né, junto à própria equipe, né, ou seja, um senso de time, né, de colaboração. Ainda nessa área de soft skills, né, que são essas habilidades suaves, interpessoais, de comunicação, negociação, gerenciamento de conflitos, aconselhamento, né, e uma situação de que um membro da equipe precisa de uma conversa um pouco mais próxima, né? Tá? Quer dizer, também isso, né? Essa liderança um pouco mais paternal, vamos dizer assim, ou maternal, né? No sentido não de proteger o erro, mas de passar um pouco da experiência que o gerente eventualmente tenha, para que aquela pessoa reflita melhor sobre alguma situação, né, no ambiente de trabalho ou até pessoal. Claro que isso é muito delicado e é caso a caso, mas é importante que essa habilidade exista, porque se for necessário, se o gerente perceber que é interessante intervir dessa forma, ele tem essa habilidade. Percepção política e cultural do ambiente de contexto, é aquele pilar do ambiente que eu falei agora há pouco.
Habilidades administrativas daquele pilar administrativo envolvem competência em gestão de projetos, gerenciamento financeiro, legislação sobre contratos, legislação trabalhista, legislação fiscal. Isso varia um pouco de projeto para projeto, né? Dependendo, mas essas áreas aqui, principalmente a de contratos e trabalhistas, é bastante básica, né? Noções de logística, porque principalmente na área de produção, né? Você vai fazer um projeto para uma linha de produção, é importante entender um pouco como esse projeto irá ser efetivamente executado no futuro. Planejamento estratégico, tático e operacional, conhecimentos práticos sobre tecnologia da informação e das comunicações. Então aqui entra muito mais o conhecimento prático, eu digo, é como usuário, você conhecer bem ferramentas de TI e de TIC para que você possa aplicar no projeto para melhorar a comunicação, melhorar o acesso à informação, a distribuição de conteúdos, etc. No ambiente do projeto, você identificar as partes interessadas, relacionar-se com essas partes interessadas, compreender o ambiente de negócios, como mercado, missão da empresa, competidores, noções sobre estruturas organizacionais, que nós vamos ver na próxima aula, noções sobre cultura e comportamento organizacional, nós vamos ver um pouco disso também ao longo do curso, né? Abraçar diferenças culturais, equipes multidisciplinares ou internacionais, ou seja, uma postura mais aberta, mais, digamos assim, mais leve para lidar com diferentes pessoas, diferentes, principalmente em ambientes internacionais, né? Ou multidisciplinares, ou seja, você é um cara de engenharia, mas tem uma pessoa de marketing na equipe do projeto, quer dizer, entender que essas diferenças que vão aparecer de visão de mundo, de formação, de prioridades, elas são naturais e devem ser trabalhadas profissionalmente e não com preconceitos. O conhecimento técnico, que nós já falamos, né, sobre esse dilema, é um fator desejável, mas não obrigatório. Este nível de conhecimento deve ser maior na equipe, né? E a necessidade de um gerente de projeto que é um expert varia de área para área. Aqui, obviamente, quando a gente lembra de uma obra de construção civil, por exemplo, a gente sabe que, acho que até por força de lei, o gerente de projeto, ou seja, a figura responsável pela obra necessariamente será um engenheiro, né? Aí não há o que discutir. Até porque existem responsabilidades civil, legais sobre uma obra civil, né? Então, é, aí você vê que tem áreas onde não há nem discussão. A questão de que o gerente de projeto é uma pessoa com formação acadêmica no setor do projeto é até uma obrigação, né? Mas varia de área para área. Na área de software, por exemplo, no caso do Ricardo Vargas colocou, né? Várias áreas também que ele participou, né? Essa obrigação não existe. Nós recaímos naquela discussão sobre é preferencial, é interessante que haja um certo grau de experiência e de conhecimento técnico do gerente de projeto para que ele possa ter uma condição mínima de criticar e discutir os seus resultados, ou então adotar aquele modelo da liderança técnica compartilhada com uma outra pessoa. Aqui ele disse que quando o gerente de projeto é expert na área e não tem experiência em gestão de projetos, pode sofrer a síndrome da miopia gerencial. Apenas relembrando aquele ponto que nós falamos da pessoa que vai se focar apenas em questões técnicas e vai ter muita dificuldade de identificar problemas e principalmente resolver problemas naquelas outras esferas ambiental, administrativa e interpessoal. Portanto, em resumo, o gerente de projetos é uma pessoa que tem pouco poder, nós já discutimos isso, o poder dele não é formal, normalmente não é formal, mas tem muita responsabilidade. Quais são os poderes do gerente de projeto? Eu vou colocar algumas possibilidades aqui, a gente vai discutir quais são as mais comuns. O poder de recompensar é o poder de autorizar ou indicar para quem tiver esse poder o pagamento de algum tipo de recompensa ou a concessão de algum tipo de recompensa aos membros da equipe. Essas recompensas podem ser as mais variáveis, mais variadas, pode ser bônus financeiro, pode ser uma viagem para um congresso, pode ser um treinamento, pode ser pagar parte de uma especialização ou de um MBA, né? Pode ser uma promoção, etc. Normalmente o gerente de projetos não tem esse poder diretamente, mas ele tem o poder de, digamos assim, sugerir, né, que isso ocorra.
através de uma recomendação que ele pode fazer para o patrocinador do projeto também, né? Um outro poder é uma liderança técnica ou gerencial pela sua experiência, pelo seu desempenho em projetos anteriores. Quer dizer, um gerente de grande experiência que costuma entregar projetos com sucesso, ele exerce uma influência positiva, uma certa forma de poder, para que os seus liderados o respeitem e o obedeçam, né? Exatamente por estarem sendo liderados por uma pessoa que tem um histórico de sucesso. Isso também é uma maneira de você influenciar positivamente a sua equipe. O poder via referência está parecido com o que eu falei da recompensa, só que colocando de uma maneira mais ampla. Se a equipe percebe que há um bom relacionamento entre o patrocinador, que normalmente é quem detém o poder, é um diretor da empresa, é um supervisor, é um chefe de departamento, é alguém que tem, digamos, um cargo formal e que pode demitir, contratar, dar bônus, é alguém que autoriza essas ações, né, recompensatórias ou punitivas também. Se a equipe percebe que o patrocinador respeita e recebe, acolhe as recomendações do gerente de projeto, o gerente de projeto, através do patrocinador, também consegue exercer poder. O poder da força ele é mais raro, seria exatamente aquele poder de alguém que pode efetivamente tomar ações positivas ou negativas individualmente a favor ou contra qualquer um dos membros da equipe. É um tipo de poder que é efetivo, mas que vai caindo fora de moda cada vez mais, ou seja, a pessoa exercer o seu poder pela ameaça, por exemplo, né? Pela imposição, isso vai caindo em desuso no século XXI, especialmente em projetos que envolvam mais conhecimento, mais especialização técnica, em que os membros da equipe são pessoas que também, digamos, têm um bom nível intelectual, um bom nível de formação. Essas pessoas normalmente não estão muito a fim de receberem, digamos, ordens pura e simplesmente, né? Elas preferem uma coisa mais ligada a isso aqui, ou seja, a uma discussão em que fique sempre muito claro o porquê das coisas, como é que aquela tarefa se encaixa no projeto, o que ela vai aprender naquela tarefa, através de uma liderança ou de um soft skill, o gerente de projeto, né, conseguir levar as pessoas a efetivamente cumprirem suas tarefas, mas através sempre de uma conversa, de uma exposição muito mais leve do que uma simples imposição. Então, dessas 5 aqui, eu diria que a gente pode falar muito da referência, quando o patrocinador transfere parte do seu poder para o gerente de projeto, a equipe costuma respeitar. A liderança muito atual, né, e muito moderna, a importância da liderança como mecanismo de convencimento, de motivação. E a recompensa e a expertise podem variar um pouco de um projeto para o outro, dependendo também de cada gerente de projeto, de cada organização. Com isso, a gente faz um resumo dessa discussão, que é uma discussão bem importante sobre gerência de projetos do ponto de vista do perfil do gerente de projeto, né? E nós podemos agora discutir o nosso primeiro trabalho.